Olá, vamos dar início à nossa segunda aula do módulo 8. Vamos tratar sobre as culturas das brásicas, mais especificamente sobre alguns aspectos importantes na cultura da couve-flor, do repolho e da couve-manteiga. Lembrem-se de ler o capítulo do livro que eu disponibilizei na plataforma do Moodle, realizar as atividades propostas e, ao final, a prova. A família que a gente vai tratar é denominada de Brassicácea. A couve silvestre tem o nome de Brassica oleracea, variedades silvestres. Essas couves elas têm a origem na Europa Ocidental e costas do Mar Mediterrâneo. Portanto, são originadas de uma região de clima mais ameno. Existem uma série de variedades botânicas em que a gente pode destacar a couve-flor, Brassica oleracea, variedade Botrytis, o repolho, variedade capitata, a couve brócolis, que é a itálica, e a manteiga, que é a céfala. A parte comestível dessas plantas podem ser as inflorescências imaturas, como é o caso do brócolis e da couve-flor, por exemplo, as folhas ou mesmo a raiz. Aqui uma outra imagem, né, onde que a gente come, por exemplo, as folhas do repolho, da couve-manteiga. Essas espécies são ricas, né, em vitamina C, em vitaminas do complexo B, além dos minerais cálcio, fósforo, ferro e beta-caroteno, como é o brócolis e a couve. Essas espécies são herbáceas com caule reto, não ramificadas, cujas folhas possuem um limbo arredondado ou elíptico, com camada cerosa. A couve-manteiga tem uma característica de se emitir folhas continuamente, né, com a emissão de rebentos laterais. Aqui eu gostaria de destacar que esses próprios rebentos laterais poderão ser utilizados para a produção das mudas, né? Então essa espécie pode ser propagada tanto por meio de sementes que a gente adquire de lojas agropecuárias aí especializadas, ou mesmo por meio dessas rebentos laterais, né? Ou até mesmo a própria folha depois de enraizado, né? Então aqui é uma outra imagem, né, onde que nós estamos vendo aqui a formação das folhas, né, dessas espécies. O sistema radicular dessas espécies é do tipo adventícia, na base do caule, sendo superficial de 20 a 30 centímetros. As flores são normalmente amareladas, hermafroditas e polinização cruzada. Em relação à adaptação em clima e época de plantio, é muito importante destacar que, como essas plantas são de origem do Mediterrâneo e partes da Europa, né, é que foi necessário realizar um trabalho de melhoramento genético para se pudesse produzir nas diversas regiões do Brasil e outras de clima quente, né? Porque essas variedades que foram trazidas lá da Europa inicialmente, elas tinham um comportamento, uma adaptação somente às regiões mais frias. Hoje já é possível se produzir as brascas, né, com ênfase na couve-flor, no repolho e do brócolis em diversas regiões do nosso país, mesmo
em condições um pouco mais quentes, né? Mas ela é classificada como uma planta, né? Essas espécies e variedades são classificadas como plantas do tipo bienal. A temperatura elevada é o fator mais limitante à produtividade e sendo indiferente ao fotoperíodo. Então, nessa tabela 1, adaptada de Maluf, a gente observa a reação das cultivares de couve-flor à época de plantio. Vejam, quando você tem uma variedade de verão, classificada como super precoce, quando ela é plantada no verão, você tem a produção de cabeça normal. Quando ela é plantada no inverno, ela vai levar um distúrbio fisiológico denominado, né, de abotoamento, ou em inglês buttoning. Uma outra variedade classificada como inverno, ou seja, tardia, quando plantada no verão, ela não produz cabeça, né? Ela não produz cabeça normal. Ao passo que no plantio de inverno há a produção de cabeça normal. Então o que seria isso, né? Uma variedade inverno ou tardia, ela precisa de, por exemplo, mais de 30 folhas para diferenciar a cabeça. E a temperatura máxima para diferenciação da cabeça seria em torno de 15 graus. Uma cultivar denominada de inverno ciclo médio precisa de 20 a 25 folhas para diferenciar a cabeça e a temperatura máxima de 17 graus. A de inverno precoce necessitaria de 17 a 22 folhas e a temperatura máxima de 20 graus. E a de inverno muito precoce necessitaria de 12 a 15 folhas e temperatura máxima para diferenciação da cabeça 23 graus. Ao passo que a cultivar de verão, denominada de super precoce, necessita somente de 12 folhas, né, para diferenciação da cabeça, cuja temperatura máxima pode se dar acima dos 23 graus Celsius. É claro que as melhores produtividades elas ocorrem naquelas regiões onde o clima é ameno, principalmente as temperaturas noturnas, né? Quando a gente tem temperaturas próximas dos 23 graus. Então essa é a classificação das couve-flores em relação à resistência ao frio. Muitas das vezes a gente encontra no mercado a denominação de variedades de inverno, de meia estação e de verão, né? As cultivares de meia estação seriam aquelas que a gente denomina, né, de inverno precoce ou inverno muito precoce. Então aqui é a imagem, né, de uma planta em que ocorreu o abotoamento, aqui à esquerda, justamente pelo plantio na época não adequada, né? E aqui à direita a cabeça normal comercializada no mercado nacional. O repolho já tem uma resistência um pouco maior do que a própria couve-flor em relação à temperatura, mas as variedades, né, de inverno, quando são plantadas numa temperatura elevada, vão levar à formação de plantas com cabeças pouco compactas ou mesmo ausência de cabeça, né? Que são aquelas variedades então de outono e inverno. Enquanto que as cultivares de verão podem ser plantadas durante o ano todo. Então eram esses aspectos principais que eu gostaria de destacar aqui para as culturas das brascas, né? Um outro ponto relevante é que para as couves em geral é indiferente, né,
a questão da temperatura. Então a gente pode produzir essas variedades, né, principalmente da couve-manteiga, que já está bem adaptada ao nosso país, nas diversas regiões produtoras e em todas as estações climáticas. Especial atenção tem que ser dada à escolha das cultivares que serão adquiridas e plantadas de couve-flor, repolho e brócolis, né? Além das outras, né, que são um pouco menos consumidas em nosso país, de modo a se ter cabeças, né, de couve-flor no padrão comercial e também de repolho no padrão comercial, tá? Então leiam atentamente ao que está disponibilizado para vocês aí na página do Moodle do nosso curso, e mais uma vez obrigado por ter escolhido esse curso aqui pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bons estudos!